Senhoras e senhores, muito boa tarde. Mais uma tarde de domingo, hoje 2 de agosto, e com ela iniciando mais um programa aos vivos aqui no meu Instagram. Hoje pela última vez aqui no Instagram, já que a partir do dia 16 de agosto, já com o convidado Brizola Neto, nós vamos estar fazendo o programa, apresentando o programa. Eu vou estar apresentando o programa do meu canal no YouTube, David Domênico. E aí a galera pode chegar lá no meu canal do YouTube, já começa se inscrevendo lá, tem um monte de coisa interessante, algumas entrevistas que eu já fiz, outros programas aqui. Uma boa tarde, meu amigo Bruno De Lorenzi. Algumas entrevistas que eu já fiz aqui, as demais entrevistas, né? E também músicas minhas, algumas composições autorais, alguns shows, tem umas coisinhas minhas bem legais lá no canal. Quem puder, dá um pulo lá, David Domênico. Alô, Marcinho Meirelles, meu parceiro. Salve a Estação Primeira de Mangueira. E, pra gente bater esse papo a partir do dia 12 lá no YouTube. E aí já chega lá no canal já curtindo, vai ser bem legal. Então é isso, né? Sem muitas delongas. Lembrando que semana que vem não tem programa, Dia dos Pais. Eu vou fazer um apanhado de vários programas, dos outros programas, vou falar sobre algumas coisas também da atualidade e vou estar colocando aqui para vocês terem uma ideia do que vai ser quando nós estivermos lá no YouTube a partir do dia 12 com Brizola Neto. Ó, dia 12 tem Brizola Neto, dia 23 tem Jandira Fegali, nossa companheira de luta, que durante o ano de 2019 foi liderança das minorias na Câmara dos Deputados. Vai estar aqui com a gente, minha amiga Jandira Fegali, deputada federal, vai estar aqui no dia 23. E no dia 12, o próximo programa, meu querido amigo Brizola Neto, né, que foi ministro do Trabalho do governo Lula e era pré-candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, mas aconteceram alguns problemas que ele teve que abrir mão da candidatura. Sem muitas delongas, hoje eu vou conversar com uma grande amiga, querida, companheira de trabalho, companheira de luta, mulher negra, militante do movimento sindical, minha amiga Rose Leodoro. Eu vou aqui convidar ela para estar participando aqui do programa e também para estar... Vamos lá, peraí só um minutinho. Aqui, chegando. Falando sobre muita coisa importante na luta dos trabalhadores, né? Na luta de classe que a gente está inserida. Minha amiga Rose está entrando aí, ó. Ô, querida, como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que você está, meu bem? Caminhando, na luta, né? Aqui na minha quarentena, no meu isolamento social, no trabalho home office do Correio, que com muita luta, a direção do Sindicato dos Correios conseguiu fazer com que os trabalhadores que trabalham, que coabitam, né, com pessoas do grupo de risco, pudessem estar também em isolamento. E graças à direção do nosso sindicato, graças ao departamento jurídico do sindicato, um trabalho incrível comandado por vocês, os trabalhadores que estão em coabitação, né, que coabitam com pessoas do grupo de risco, estão podendo fazer o isolamento social, né? Infelizmente, o isolamento social para muitas pessoas é um privilégio de classe. Mas nós estamos na luta, né, querida? Feliz por É você ter verdade. aceitado o meu convite. Chegou o É grande uma dia honra, do nosso bate-papo, né? é uma honra para mim estar participando. Chegou o grande dia do nosso bate-papo. Eu estou feliz por você estar aqui. Eu queria que você se apresentasse para os amigos aqui. Eu te conheço bem da luta, mas os amigos, para que todos os amigos te conheçam, saibam quem é essa grande guerreira, mulher negra, do movimento sindical, Rose Leodoro. Se apresenta para o pessoal aí e já aproveita já dizendo como é que você está, como é que estão as coisas, como é que está caminhando aí nessa pandemia. Então, eu sou Rose Leodoro, como ele já falou, eu estou como diretora e secretária-geral do Sindicato dos Correios aqui nesse mandato. Sou também militante, né? Milito no PCdoB, eu faço parte da direção do Distrital Centro, faço parte da direção também da nossa central, que é a CTB. E, assim, está muito difícil para a gente nesse momento, né, David? A gente está vivendo esse momento aí de pandemia e eu estou aí nessa correria, né, nessa luta. A gente
No momento a gente está aqui em isolamento, mas ao mesmo tempo, quando tem um problema na base, a gente tem que correr para a base para resolver qualquer tipo de problema. Mas, enfim, como você falou, está com os companheiros aí em coabitação, mas infelizmente a empresa ela não está respeitando aí as determinações, né, que foi do juiz. Mas a gente está nessa correria aí, lutando contra a maré, mas a gente está vencendo nesse processo aí. A luta é de sempre, né? A luta Sempre não ela é para, não eterna. para. Ela não para, nunca parou, mesmo quando tivemos no governo progressista. É, é, Ainda assim, a gente lutou muito. Eu me recordo que eu fiz 18 greves, Pô, puxadas pela direção do sindicato, contra o governo do PT, contra a Dilma, PT, contra é verdade, é o verdade. governo do Lula. A gente esteve na luta junto. Eu queria que você fizesse uma breve análise, Rose, da conjuntura política e social que nós vivemos e como os trabalhadores, no geral, não só de Correios, mas a classe trabalhadora como um todo, está inserida nesse processo, dessa conjuntura, desse momento que nós vivemos hoje, da conjuntura política e social do Brasil. A visão que nós temos hoje, né, que eu tenho hoje com relação a essa conjuntura, é de que nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento atípico, é um momento em que nós nunca, que pessoal dessa geração nunca vivenciou um momento como esse, e desde quando surgiu, né, houve aquela ruptura da democracia, né, no governo da Dilma, onde que aconteceu o impeachment, nós viemos passando aí por várias dificuldades políticas, inclusive aí com esse neoliberalismo que hoje está implementado. Na época, quando se foi para a rua, né, protestar, não se tinha noção do que estava por vir. Mas nós que fomos contra tudo isso, estávamos na rua, nas manifestações, nós avisamos tudo isso que provavelmente iria acontecer e o que de fato está acontecendo. E aí, infelizmente, hoje os trabalhadores, né, no geral, eles não perceberam que essa agenda liberal de reformas, que foi da reforma previdenciária, reforma trabalhista, iria atingir tanto o trabalhador, porque o trabalhador não estava muito preocupado com isso, né? Infelizmente, que a nossa população, infelizmente o povo em si, a maioria, eles não estão muito preocupados com política. E aí veio o que veio. Tivemos essa reforma da trabalhista, a reforma da Previdência, onde que todas essas reformas, o que se dizia era de que iria melhorar, ia aumentar a quantidade de empregos, que não é uma realidade, a gente está vendo aí a situação. A questão das privatizações também, que estava proposta por esse governo também, falava que ia melhorar o emprego, que ia dar mais emprego para as pessoas, e a gente está vendo aí, hoje são mais de 16 ou 15 milhões de pessoas desempregadas no país. Eu costumo até jogar um pouquinho mais para cima, né? Porque a gente tem aí várias pessoas aí na informalidade, né? Mas que não tem uma carteira assinada. E o desemprego está aumentando cada vez mais. Então, a população brasileira está sofrendo muito, muito, não só devido a essa questão política, mas também por causa desse grande isolamento que a gente está vivendo, dessa pandemia, né? Que isso está tirando as pessoas da rua, e aí a gente está vendo aí pessoas aí perdendo, deixando de ganhar dinheiro, que vivem na informalidade, né? Deixando de ganhar dinheiro. Então, assim, é um prejuízo muito grande, mas muito grande para toda a população. E quem mais sofre com isso são as pessoas assalariadas, né? Porque isso já foi constatado que durante esse período de pandemia, esse curto período, né, que nós estamos vivendo aí de março para cá, e com essa agenda, né, essa agenda que a gente está vivendo aí desse governo, a tendência é de que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Infelizmente, É a política do bolso de bom bombom. É isso aí. Essa é a nossa realidade hoje, é o que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, muitos trabalhadores, muitas pessoas ainda não acordaram para isso. Porque ainda vê esperança nesse governo e que, desde o início, nós falávamos que não era a solução para o nosso país. Então, assim, houve, né, a questão das fake news, onde que, infelizmente, se criou em torno, inclusive, dos militantes de esquerda, né? Inclusive em torno do próprio PT, onde se descriminalizou muito a questão do PT, do próprio Lula, onde que essas pessoas hoje, na sociedade, grande parte da sociedade, elas não servem para administrar o país. Essa é a realidade. Então, nós, desde o início, lutamos contra isso e sabíamos de que, provavelmente, o que a gente está vivendo hoje
tirando a pandemia, óbvio, né? Politicamente e financeiramente que a gente está vivendo hoje, isso era previsto. E aí está essa realidade. E, infelizmente, ainda assim, muitas pessoas estão se arrependendo, né, dessa eleição. Nós tivemos aí, na eleição de 2018, uma eleição que foi a terceira, né? Acho que o terceiro presidente menos votado do nosso país. E que, naquele momento, eu costumo dizer o seguinte, essa eleição ela foi definida, né, infelizmente, pelas pessoas que se abstiveram. Porque o que eles criaram em torno, através daqueles fake news, daquelas mensagens do WhatsApp, que eles investiram muito nisso, isso fez com que muitas pessoas, até mesmo de esquerda, acreditassem naquelas inverdades. E muitas pessoas não quiseram nem votar nem no Haddad e nem no próprio Bolsonaro, e abstiveram-se do voto. E aí está aí, 21% da população se absteve, e o resultado está aí. Se pelo menos, né, 15% dessas pessoas tivessem votado, nós teríamos revertido essa situação. Né? Eu creio que naquele momento foi um momento muito difícil, e acho que você acompanhou, você estava nesse processo também de campanha, assim como eu fui candidata naquele momento também, né? Então foi muito difícil. E na nossa categoria não é muito diferente. Nós tivemos só na nossa categoria, pelo menos 60%, 65%, acho que 70% da nossa categoria, por aí, votou nesse governo que está aí, acreditando que realmente ia se mudar, tudo ia se mudar. Mas o resultado está aí, né? Nós estamos pagando pelo preço, mas a luta continua. Acho que a gente precisa não desistir e continuar na luta aí. É verdade, eu concordo contigo. Eu acho que houve uma espécie de esquizofrenia política no Brasil durante um período, e isso é resultado da eleição do Bolsonaro, né? O Bolsonaro proporcionou isso para a gente. A Rose está tendo uma quedinha aqui. Voltou. Tá aí. Deu uma queda. Tá me ouvindo, Rose? Deu um probleminha na conexão da Rose aqui. Mas, enfim, de fato, nós tivemos a eleição do Bolsonaro como um fato muito inusitado, tendo em vista que trabalhadores estatais, inclusive, votaram no Bolsonaro. Eu estava dizendo aqui, você estava dando deu um loopingzinho aí, eu estava dizendo que foi um fato inusitado, que trabalhadores de estatais, de empresas estatais, moradores de comunidade, votaram no Bolsonaro. E eu acho que para a gente fazer uma análise disso, a gente precisa fazer uma análise conjuntural do que foi os 13 anos de governo progressista que nós tivemos. Então, acho assim, é uma dúvida que muitas pessoas têm, e muito se fala sobre a questão da autocrítica, entre outras situações. Eu tenho uma definição para isso, uma ideia disso, né, do que foi esse momento. Mas eu queria que você me dissesse a que você acarreta, a que você responsabiliza. Depois de 13 anos de avanço no país, de avanços sociais no país, nós tivemos problemas, tivemos dificuldades, mas ao que você responsabiliza, depois de 13 anos, o povo brasileiro tem um retrocesso tão grande e eleger Jair Bolsonaro, um cara que eu preciso ser, uma coisa eu preciso fazer a defesa do Bolsonaro. Em momento algum ele mentiu. Ele não mentiu que ele era racista, não mentiu que era homofóbico, não mentiu que era... Não mentiu que era machista, não mentiu que ia privatizar empresas públicas, ainda assim os trabalhadores votaram nele. Ao que dá? O que passou na cabeça do trabalhador? O que você responsabiliza para que depois de 13 anos de avanço, dos trabalhadores tendo ganhos salariais, nós tivemos, durante o governo do Lula, pleno emprego no Brasil, ao que você acarreta esse fenômeno Bolsonaro dentro do seio do trabalhador e dos mais pobres, daqueles que são oriundos dos programas sociais criados pelo Partido dos Trabalhadores? O que você acha que isso aconteceu? Então, eu volto a dizer, eu acho que essa onda de fake news, né, e aquela questão, hoje eles investiram muito na informática, né? Então foram os chamados robôs, né, onde que nas redes sociais eles tinham uma grande parte de que estavam aí atuando de uma forma grandiosa. E assim, eu posso te dizer que existiu um momento, né, que nós tivemos um governo do PT que para mim foi um dos melhores,
É um governo que nós podemos dizer que nós adquirimos muitos bens, muitas pessoas que não tinham condições de adquirir vários bens, adquiriram naquele momento. Mas, infelizmente, talvez nós tivéssemos deixado naquele momento de se cumprir algumas agendas que eram necessárias se fazer naquele momento, como uma reforma, né? Trabalhista, quem sabe, ou uma reforma da Previdência, alguma coisa. Olha, hoje, por exemplo, a gente estava até comentando aí, nós estamos à beira aí de nosso acordo coletivo, onde que a gente está hoje nos Correios vivendo através, eles estão querendo implementar a CLT. E, inclusive, no que diz respeito ao movimento sindical. E aí nós tivemos aí uma CLT, né, de anos, onde nós tivemos um governo progressista que naquele momento poderia ter se mexido um pouquinho mais nisso tudo, né, e não foi mexido. Né? Então, assim, existiam algumas pautas que, na verdade, não era uma pauta tão popular assim, mas que era uma pauta que se fazia necessário, uma pauta que se fazia necessário mexer naquele momento, e o governo Lula não mexeu. A questão da reforma, inclusive, da imprensa, precisava estar fazendo naquele momento. E hoje o resultado está aí. Então, em torno disso, se criou, né, em cima, não existe perfeição em governo nenhum, e nem no governo do Lula, nem da Dilma, houve perfeição. E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente se basearam, hoje, essas pessoas, esses liberais, eles pegaram ganchos de algumas falhas que nós tivemos naquele governo, que aquele governo cometeu, e começaram a espalhar aí, e inclusive mentindo com relação a algumas fake news. A gente tem visto aí, a gente viu na época a questão da educação, onde se falava de coisas absurdas em que as pessoas acreditaram naquele momento. E aí nós tivemos também aí, o David, assim, uma coisa que eu costumo dizer, mas eu costumo dizer com muito cuidado, porque é uma coisa assim, muito melindrosa, ao meu ver. Nós tivemos também o envolvimento, até então, as igrejas, né, elas não estavam tão envolvidas assim na política, não se preocupavam naquele momento, daquele período, não que a igreja ela fez parte de vários movimentos, né? Mas naquele período ali, ela não estava tão inserida. E nós tivemos aí, nesse momento, a igreja, e aí eu não posso dizer a igreja, mas alguns membros, porque se a gente for dizer de uma instituição, a gente está generalizando, e a gente não pode generalizar. De alguns membros também, em que a igreja ela apoiou, na igreja evangélica, ela apoiou esse governo que está aí, de uma forma, tipo, em que usava até o próprio púlpito para se fazer campanha. Então, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Infelizmente, né, isso teve um envolvimento muito grande, porque nós temos aqui no nosso país um grande percentual de pessoas evangélicas também, mas não foi isso que fez a diferença, isso foi parte, né? Isso acrescentou. Então, ao meu ver, o que eu acho que aconteceu durante esse período, o que levou essas pessoas a votarem mais nesse governo, foram alguns erros que nós cometemos, né, de pautas que nós poderíamos ter colocado em prática, colocado em votação, inclusive, e nós não fizemos algumas reformas. E isso culminou. Mas o pior de tudo foram os fake news, porque até que você prove o contrário, já era, a eleição passou. E está aí, algumas pessoas já um pouco arrependidas de terem votado nesse governo. Então, Rose, eu vou além. Eu falo não só dos fake news, mas dos news oficiais, né? Porque nós temos uma mídia brasileira que ela é comandada por 5, 6 famílias bilionárias. E essas famílias bilionárias, elas têm interesse no momento, têm interesse no Brasil, na dominação e na manutenção do status quo do sistema. Esse é uma realidade. Né? E quando o Lula foi presidente, em 2002, ele foi presidente prometendo um pacto social que ele cumpriu. Né? Os trabalhadores tiveram o seu percentual de ganho, nós conseguimos tirar o Brasil da linha da pobreza, os banqueiros ficaram bilionários, as emissoras de televisão tiveram uma cota de televisão muito grande, e esse pacto social, ele comprova que nós vivemos num país e num mundo onde o capitalismo ele distingue as pessoas por classe social, em que essas classes antagônicas elas não têm como se pactuar dentro de um processo saudável de relação, tendo em vista que os interesses são opostos. E quando chega em 2010
e o Lula escolhe uma mulher para ser presidenta da República, isso vai de contra os interesses conservadores desse país, que pegam uma mulher que era guerrilheira, que era militante comunista, e transforma ela numa presidenta da República, né? E aí ela se torna presidente da República e o primeiro ato dela é acabar com a sacanagem que seu Eduardo Cunha fazia dentro de Furnas. E quando ela toma esse ato, ela rompe imediatamente com a estrutura central do PMDB, o maior partido desse país. E quando a Dilma rompe com a estrutura central do PMDB, apesar da aliança PT-PMDB, isso se implode. E a partir de 2012 entra um processo de criminalização da esquerda, criminalização do Partido dos Trabalhadores, colocando todos os demais partidos, aliados ou não, de esquerda, dentro do mesmo saco, num processo de denúncias de corrupção, muitas delas infundadas, outras com fundamento, porque nós somos seres humanos e as questões acontecem de fato. E isso gerou... Com vontade de trocas. Exato, o maior partido, partido mais corrupto do Brasil, é o maior sistema de corrupção de todos os tempos. E esse processo midiático de dia, noite, dentro da TV Globo, através do Jornal Nacional, ele foi minando o sentimento da população. Em 2013 tivemos grandes manifestações no país contra o governo, manifestações que surtiram efeito, porque foi daquelas manifestações de 2013 que a presidenta Dilma, passou a ouvir e 75% dos royalties foi para a educação e 25% dos royalties do petróleo da Petrobras foram para a saúde pública, mediante assim, democraticamente, ouvir o povo através das ruas. É preciso dizer que a presidenta Dilma ouvia o povo através das ruas nas manifestações de 2013. E que, posteriormente, o seu Michel Temer e o seu Bolsonaro, posteriormente, o seu Bolsonaro, começaram a vender e leiloar todos os poços de petróleo e começou um desmonte da Petrobras através da própria Lava Jato com o seu Delanhol e com o senhor Sérgio Moro. Todo esse processo gerou uma criminalização na esquerda que gerou um sentimento no povo pobre de derrota. E esse sentimento é maior em cima do PT e menor em cima do PSDB porque existia uma identidade clara, conceitual, do povo com o Partido dos Trabalhadores e com o governo progressista que ali estava implantado. Com os partidos de esquerda existe uma identidade, porque nós falamos uma linguagem semelhante. Então, eu acho que grande parte do que acontece hoje vem em virtude de uma falta de consciência de classe do nosso povo, e eu acho que essa que é a maior reflexão que a esquerda precisa fazer, porque eu, sinceramente, Rose, eu não tenho uma expectativa de transformação social através da política dessa democracia burguesa que nós vivemos. Nós precisamos... A transformação ela só virá, no meu entendimento, através do empoderamento popular. E o empoderamento popular ele só vai acontecer através da consciência de classe. Eu acho que hoje o grande problema que nós vivemos é que nós vivemos uma falsa democracia. Democracia que não discute direito ao negro, de ter liberdade, de ter voz, direito à mulher de ter um emprego igual ao do homem, de ter uma liberdade para poder se manifestar, o direito do homossexual de manifestar o amor, o direito à crença, o direito a você manifestar o seu credo. Se nós não discutirmos isso com seriedade, se a democracia for pura e simplesmente eu ter o direito de falar mal do Bolsonaro ou os bolsonaristas falarem mal de mim, isso não é democracia, isso é ditadura da maioria, porque você elege alguém que impõe a sua regra e as coisas vão acontecendo de acordo com aquilo ali. Só que com desigualdade, democracia com desigualdade não existe. Nós precisamos ter alteridade. E esse é muito grave. Então, esse, para mim, é a análise conjuntural que eu faço, que eu acho que é a falta de consciência de classe, eu acho que é a falta eu acho que o grande erro da esquerda foi não ter neutralizado as ações desses grupos, dessas castas que existem no Brasil, que sempre oprimiram o povo brasileiro, o povo mais pobre. E a gente discute, como a gente discute separado, o movimento negro discute separado do movimento dos trabalhadores, que discute separado do movimento de mulheres, que discute separado. Isso nos torna minorias sociais, quando, na verdade, nós somos a maioria nesse país.
Eu queria que você falasse um pouco, Rose, porque muito se fala sobre a questão, o Correio precisa ser privatizado, porque o Correio já não consegue mais fazer um trabalho decente. O Correio caiu muito de qualidade. As pessoas precisam entender que o Correio é uma empresa de mais de 3 séculos e meio, né, de prestação de serviço a essa nação, de prestação de serviço de qualidade, que desde 2011 nós não temos concurso público, e desde 2008 existe um processo de demissão voluntária nos Correios muito grande. Eu queria que você falasse das condições de trabalho dos trabalhadores dos Correios, para que a população entenda o que é trabalhar no Correio. Você, como uma pessoa que está dentro do sindicato, rodando as unidades, queria que você falasse quais são as condições de trabalho dos Correios antes da pandemia e agora, pior ainda, dentro da pandemia, com a redução de funcionários. Então, Correios, como o David mesmo falou, é uma empresa de mais de 365 anos. É uma empresa, para o nosso país, é uma empresa estratégica. Por quê? É uma empresa que tem unidades em todos os locais do nosso país. Se você for do Iapoca ao Chuí, você vai encontrar uma agência dos Correios, um carteiro, e aí nós fazemos parte, e a gente consegue ligar todo o país através dos Correios. E assim, hoje nós estamos em péssimas condições. Né? Por quê? Como o David mesmo falou, o último concurso foi em 2011, a empresa vem sendo sucateada, aí é mais ou menos, bota aí uns 6, 7, 8, 9, 10 anos, a empresa vem sendo sucateada, ameaça de privatizações há muito tempo, e esse governo que hoje está aí na época, ele só falava, na época da eleição, ele não falava em privatizar, ele falava em extinguir os Correios, né? E hoje se fala em privatização com Paulo Guedes. Mas, enfim, e esse sucateamento, o que causou esse sucateamento na nossa empresa? A falta de funcionários, com a falta de concurso público. Como o David mesmo falou, a partir de 2008 nós temos vários PDVs, PTIs, que é o nome que eles lançam para poder as pessoas pedirem uma demissão voluntária. E com isso, nós temos uma empresa que tinha 120 mil funcionários, hoje nós temos quase 100 mil funcionários, menos de 100 mil funcionários hoje na nossa empresa. E assim, em várias DRs, né, regiões, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é uma unidade que ela tem uma demanda reprimida de vários anos, porque falta de climatização nas unidades, né? Nós temos um mobiliário das unidades antigos e velhos. Nós temos aí, hoje, na nossa unidade, pessoas que não estão tão preocupadas, né, em administrar a empresa, estão mais preocupadas em servir ao governo, que a gente está vendo aí a questão. Salário mínimo base de um funcionário dos Correios é R$ 1.800. E aí a gente está vendo aí, nesse momento, onde está se querendo tirar os benefícios, que a gente tem em plena campanha salarial, onde está querendo cortar todos os benefícios que nós temos. Então, assim, a nossa empresa hoje, o que ela está vivendo, né, com relação a tudo isso que está acontecendo, e a gente vê aí ela cair em descrédito na mídia, né, que normalmente você abre uma reportagem, você vê falando mal dos Correios. Mas nós não temos funcionários suficientes para trabalhar. Nós já não tínhamos antes da pandemia, né? Porque o quadro já estava bem reduzido aí, devido a essas questões dos PDV, dos PDIs e a falta de funcionários. Nós estávamos vivendo, psicologicamente, os trabalhadores dos Correios, eles vivem de uma forma, a gente costuma dizer que a gente vive de doenças psicossomáticas. Por quê? A demanda é muito grande, onde se aumenta, aí não adianta dizer, onde se aumenta, a gente está vendo o país se expandir, onde cada vez mais residências estão sendo criadas, de grandes edifícios, enfim. E a tendência é aumentar a quantidade de trabalho. E aí a gente tem visto a quantidade cada vez menor. E esses trabalhadores, eles cada vez mais fazendo dobrando o serviço. Então, hoje nós temos um trabalhador que antigamente, se tinha um funcionário reserva para substituir o caso um trabalhador faltasse, hoje nós temos um trabalhador que faz serviço de 3 e às vezes até mesmo de 4, que foram reduzidos aí muito grande, de uma forma bem drástica, a quantidade de funcionários do Rio de Janeiro e de todo o país. E a gente está falando, da pandemia... E a gente está falando de uma empresa
superavitária. Nós não estamos falando de uma empresa que não tem dinheiro para contratar. Né? Detalhe. O Correio é uma empresa que ela não depende do governo. Deixar bem claro isso, foi muito bom você lembrar. É uma empresa que não depende do governo. Porque os Correios ele é autossustentável. Se tem alguma DR, alguma região onde a arrecadação é baixa, mas se você somar no todo, nós temos as outras DRs, onde que ela consegue arrecadar e suprir as necessidades das outras unidades, das outras DRs. Então, o Correio não depende do governo. É uma mentira deslavada quando esse governo diz que o Correio dá prejuízo para o governo e que o Correio depende do governo. O Correio não depende do governo. Ele é superavitário, é uma empresa que ela é autossustentável. Então, gente, assim, a nossa realidade hoje é essa. E aí tem a questão hoje da pandemia, né? Porque aumentou a quantidade de funcionários ausentes, porque é uma norma, né? Foi da OMS mesmo que determinou, e o Correio mesmo criou algumas regras, e nós também do sindicato, né, fizemos com que a empresa cumprisse algumas determinações de que uma pessoa acima de 60 anos ele tem que se afastar. E a nossa empresa é uma empresa que tem muitos funcionários acima de 60 anos, né? Antigos. Até pela falta de concurso, né? Pela falta de concurso, justamente. Pessoas que têm doenças pré-existentes, que são muitos na nossa categoria, e as pessoas que coabitam com uma pessoa que já tem uma doença pré-existente, de pessoas que coabitam com uma pessoa que amamenta, de pessoas que coabitam com pessoas aí do grupo de risco. Então, assim, hoje a quantidade de funcionários hoje no Correio é muito pequena, em vista do que era em consequência disso também. Mas é deixar bem claro, privatizar os Correios hoje é um crime. Por que eu digo que é um crime? Porque é uma empresa estratégica, é uma empresa que não dá prejuízo para o governo e é uma empresa autossustentável. E a população brasileira precisa dos Correios, porque qualquer um desses concorrentes, a FedEx, a Dog, qualquer um desses que quiserem assumirem os Correios, os serviços dos Correios, eles não vão assumir com excelência, que nós entregamos em qualquer lugar. A gente entra em qualquer comunidade, a gente vai lá na população ribeirinha, no Amazonas, para entregar. Nós vamos lá dentro do sertão, a gente tem funcionários dos Correios que vão a cavalo, que andam quilômetros e quilômetros a pé para entregar suas correspondências. Isso é funcionário dos Correios. Agora, uma empresa contratada não vai fazer isso. Ela vai querer entregar somente na capital. Essa é a grande diferença. Por isso que nós precisamos fazer uma campanha acirrada contra a privatização dos Correios, porque privatizar os Correios, nesse momento, é um crime. Em momento algum, é uma realidade, né? A privatização, é uma realidade. A privatização dos Correios é uma realidade, né? É uma realidade do governo Bolsonaro, é um projeto do governo Bolsonaro. Um dos principais projetos de privatização, né? Inclusive, eles a todo momento eles vêm falando a respeito disso já de algum tempo para cá, né? Então, assim, qual é a nossa preocupação? Com todas essas perdas, né? Deles estarem querendo enxugar a máquina dos Correios, que tem essas questões aí dos PDVs, né? Dessas demissões voluntárias, as pessoas estão saindo mesmo. A questão de estar se enxugando a máquina da empresa, que é para futuramente se criar, privatizar. E mais, a mídia também, infelizmente, tem ajudado nesse processo aí bastante, porque ela não quer escutar o lado do sindicato, ela não quer escutar o lado dos trabalhadores, ela escuta mais a empresa. E aí a população fica numa situação em que eles ficam criticando o trabalho dos Correios sem conhecer de fato o que está acontecendo. Rose, e assim, eu corroboro com o que você está dizendo e vou acrescentar algumas questões que são importantes, que o povo brasileiro precisa entender e precisa saber. Essa falta de consciência de classe no povo é uma coisa que é muito perigosa, porque tem muitas pessoas que têm a ânsia pela privatização na ilusão de que a empresa privatizada ela vai prestar um serviço de melhor qualidade. A gente precisa entender o seguinte, o Correio é a empresa que mais emprega no Brasil, a empresa pública que mais emprega no Brasil é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E isso já é um dado fantástico. O segundo dado, a ação social, os projetos sociais e a responsabilidade social dos Correios. O que é a responsabilidade social? Existe uma situação, e aí eu falo pela minha formação em gestão pública, que diz o seguinte: o escopo de empresa pública
é diferente do escopo de empresa privada. O lucro da empresa pública é a prestação de serviço de qualidade e excelência à população. O lucro da empresa privada é o dinheiro, é o capital. Aonde não der lucro, a empresa privada não vai. Então o Correio ele tem uma responsabilidade fiscal, por ser uma empresa pública, de fazer a mesma qualidade de entrega que existe no Rio de Janeiro, ser a mesma qualidade de entrega no Acre, e no Amazonas, e em qualquer lugar do país onde não dê lucro. Então, por isso, o funcionário do Correio tem uma coisa chamada isonomia salarial. O trabalhador aqui e o trabalhador do Amazonas ganham o mesmo salário para que ele possa prestar o mesmo serviço. E aí vem a importância da estabilidade do funcionário público, do servidor público. A estabilidade do servidor público é a mesma estabilidade que o deputado tem. Mas a estabilidade não é para roubar, não. A estabilidade é para trabalhar. E nós precisamos dessa estabilidade para que a gente não tenha um chefe privado que diga para você assim, olha, você só vai onde tiver lucro. Olha só, meu amigo, você vai pegar suas correspondências, você tem um distrito, uma rota para você fazer. Você vai fazer o seguinte, aonde tem prédio, aonde lá tem a Zona Sul, você vai entregar. Lá no morro, na comunidade, você não precisa entregar não, porque lá não tem lucro. É isso que faz com que a empresa privada faça. Agora, o trabalhador do Correio não. Ele tem que tratar tanto quem mora na comunidade quanto quem mora na Zona Sul com a mesma condição. Por quê? Porque a nossa obrigação é entregar correspondência. A gente não tem compromisso com o lucro. E ainda assim, o Correio é uma empresa superavitária. Precisa ficar muito claro para a população brasileira que o Correio é uma empresa superavitária. E eles estão sucateando o Correio para vender o Correio a preço de banana para o capital estrangeiro, para o capital privado, para que o capital privado possa prestar um serviço de péssima qualidade. É essa que é a questão. É preciso deixar claro que a FedEx, a DHL e todas as empresas privadas que fazem entregas de encomenda, quando ela não consegue fazer, ela aposta no Correio. Porque o servidor público é a empresa pública do Brasil, que é uma das maiores do mundo, que deveria ser orgulho do povo brasileiro. O povo brasileiro devia estar na rua lutando por contratação, por uma gestão eficaz, eficiente. O problema do Correio é gestão. O problema do Correio não é privatização, é gestão. Pura e simplesmente é uma gestão. Eu queria falar com você sobre um outro tema assim, que vem de acordo também com, desde o golpe de 2016, vem desde que o Michel Temer mais aprofundado com a entrada do Michel Temer na presidência, a usurpação do Michel Temer dentro da presidência da República, que é a criminalização do movimento sindical. Né? Isso é uma realidade. Eu queria que você falasse sobre isso, que se existe de fato essa criminalização do movimento sindical, se o movimento sindical tem sido criminalizado perante a sociedade brasileira. Sim, com certeza. Existe essa criminalização e existe uma intenção de se desestabilizar na realidade o movimento sindical, né? Nós temos visto aí que durante todo esse período onde o movimento sindical, onde que, junto com todos os outros movimentos, é o que mais luta nesse país contra qualquer crítica, qualquer coisa que venha de qualquer governo, independente de ser um governo liberal, do governo progressista. Se nós entendermos que não está de acordo com a agenda do trabalhador, principalmente, nós vamos para a rua e nós vamos lutar. E é isso que o governo, que os movimentos sindicais têm feito durante todo esse período. Está sendo muito discriminado. Nós tivemos aí um revés nesse governo aí, que é mais um, né? Que é um governo só de retirada de direitos, onde que no ano passado, né, a questão do imposto sindical, onde que eles querem acabar. Como é que eles vão conseguir quebrar a perna do movimento sindical? É mexer no bolso, né? Se tirar a questão da economia dos movimentos sindicais, né, vai quebrar a perna dos movimentos sindicais e a gente não vai ter como fazer a luta. Porque a luta se faz, não só a gente vai para a rua fazer protesto, mas nós dependemos de investir na luta. E aí, quando se criou aquela medida provisória, onde que o imposto sindical, na realidade, seria descontado em folha de pagamento, não seria mais descontado em folha de pagamento, né? Isso para a gente foi muito ruim, mas mesmo assim a gente está conseguindo, né, se reerguer mesmo através disso. Então essa criminalização aí hoje do movimento sindical, e nós precisamos deixar bem claro
que toda categoria necessita de um sindicato forte. Né? E existem pessoas que até mesmo numa categoria onde se tem várias vantagens com relação ao sindicato, essas pessoas discriminam o movimento sindical e não aceitam, acham que o movimento sindical, como a gente ouve dizer, é para vagabundo. A gente já ouviu muito isso. A gente que não quer nada, que fica aí, mas essa não é a realidade. Existe uma luta muito grande por trás disso. E eu posso dizer que nós, do Sindicato dos Correios e vários outros sindicatos aí, onde que nós participamos das lutas juntos aí, nós temos visto aí a dificuldade que está sendo a gente ir para a rua fazer a luta. Uma por causa da pandemia, né? E aí vem a questão da pandemia também, porque a gente não está conseguindo fazer as manifestações necessárias de rua, fazer os protestos, mas a gente também não está conseguindo aqui nos Correios fazer nossas reuniões setoriais, a gente não está conseguindo ter aquele corpo a corpo com o trabalhador da forma que nós gostaríamos de ter. Então, assim, essa descriminalização que você vem dizendo, Rodrigo, isso vem acontecendo ao longo dos anos. Nós tivemos, nos governos anteriores, o governo Lula, governo da Dilma, onde que nós éramos supervalorizados, né? Não se valorizava esse trabalho, sim, desse movimento sindical. E esse governo que está aí agora, do Temer para cá principalmente, é um governo que eles não valorizam, e muito pelo contrário. Eles veem o movimento sindical como inimigos de uma empresa, que na realidade não é. Nós precisamos ter dois parâmetros numa empresa, no caso. Existem aqueles que administram a empresa e que nós também fazemos tudo para que a empresa se erga, a gente quer caminhar junto com a empresa, mas qual é a nossa finalidade? É ver o melhor para o trabalhador e para os seus funcionários também, de acordo com as condições e necessidades de uma empresa. E existe aquele lado, né, que é dos administradores da empresa, que visam somente o lucro, né, de uma empresa. E aí existe esse conflito que hoje, né, nós precisamos desmistificar isso. Nós não estamos aqui para atrapalhar, muito pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar e tentar reerguer toda e qualquer empresa que esteja no processo. Como você mesmo falou, a nossa empresa de Correios, o problema nós temos uma excelente empresa, uma das melhores a nível mundial, e o problema maior da nossa empresa é administrativo. É a péssima administração que ela vem sofrendo ao longo desses anos aí e culminou nisso tudo. Então, assim, essa discriminação aí do movimento sindical, para mim, hoje, é uma questão que a gente precisa ter mais pessoas conscientes, né, para entenderem essa diferença, que é muito fácil as pessoas... o sindicato está aí para resolver, mas não é não. Quem é o sindicato? O sindicato somos todos nós. Nós somos representantes de uma categoria, mas toda a categoria, principalmente aqueles associados ao sindicato, são sindicato, que sem eles, o sindicato, aquelas pessoas não estariam ali representando. Então, acho que essa consciência que precisa ter dos trabalhadores também. Eu concordo com você. Eu acho que o maior bem de uma empresa pública são os seus trabalhadores. E a valorização desses trabalhadores para que a prestação de serviço, que é o escopo de uma empresa pública de qualidade para a população, que é o foco da empresa pública, não é o lucro. O foco da empresa pública tem que ser a população brasileira. E a valorização dos trabalhadores, o bem-estar dos trabalhadores, precisa ser uma prioridade para as empresas públicas. E o que a gente vê é uma confusão absurda no Brasil do público com o privado. A gente vê em prefeituras, as OS, as parcerias públicos-privadas, que confundem o privado com o público, e essa confusão é muito perigosa, porque leva ao sucateamento, leva à corrupção, leva a um processo de prevaricação de servidor público, uma série de situações que acontecem muito em virtude dessa relação do público com o privado. Eu acho que o público tem que ser separado do privado. Eu sou comunista, então eu tenho uma visão muito, muito clara quanto a isso. Mas nós vivemos num país capitalista e admitimos isso sem o menor problema. Agora, o que precisa é cada um no seu quadrado. O que é público e tem a sua função pública. O que é privado e tem a sua função pública. O liberalismo ele tem esse problema muito grande, que é transformar tudo numa generalizar dentro de um processo extremamente desigual, num país extremamente desigual, de proporções e condições extremamente desiguais. É uma preocupação que eu tenho.
Eu queria te fazer uma pergunta, Rose, porque eu acho que é o que passa hoje na cabeça dos trabalhadores, das lideranças sindicais, de todo o movimento sindical, dos Correios, não só dos Correios, como de todos os lugares. Quais as expectativas, os desafios, as dificuldades para organizar os trabalhadores nesse momento de pandemia, diante de tanto ataque aos direitos, porque eles estão se aproveitando também para atacar os direitos dos trabalhadores nesse momento que é tão difícil de se organizar a categoria, com a criminalização dos sindicatos, né? Porque, inclusive, eu acho que um dos dados que fez com que passasse muitos trabalhadores calados à reforma da Previdência e a reforma trabalhista, foi a criminalização dos sindicatos que não puderam se organizar de maneira mais adequada. Mas quais são as dificuldades, a expectativa que você tem? Nós vamos agora entrar numa campanha salarial, uma campanha salarial sem sentido, porque nós tínhamos um acordo coletivo bianual, que não havia necessidade de nós entrarmos nessa discussão agora, sobretudo numa covardia absurda, não só, e aí precisa ficar claro, não só do governo Bolsonaro, que agiu de maneira covarde, mas com a anuência do STF e das instituições de justiça, das quais eu não confio em nenhuma delas. Mas esse é o pensamento do David Domênico. E eu queria que você falasse qual é a dificuldade, mas qual é a expectativa para essa luta que nós vamos ter. Então, David, como você mesmo falou, né? Não dá para se confiar no judiciário e nem mesmo nesse governo que está aí. Mas nós temos várias condições de entrar com algumas ações de algumas situações para tentar reverter, principalmente essa questão que você falou do nosso acordo coletivo aí de 2011, que seria 2011 2021, desculpa, 2019 e 2021, né? E que assim que saiu a decisão, a empresa ela foi direto, foi por cima, né? E conseguiu eliminar, de suspender esse acordo coletivo aí de 2 anos. Assim, a nossa expectativa, nós não temos boas expectativas, mas nós temos muita força, e muita raça e muita luta. O que nós precisamos é acreditar. O que nós não podemos é baixar a cabeça nesse momento, principalmente, e achar que nós iremos sair derrotados. Muito pelo contrário. Nós temos uma grande luta pela frente. Nós temos que lutar e muito. A gente tem visto aí que a gente não está conseguindo se organizar de forma adequada. Por quê? Por causa dessa pandemia que a gente está falando agora, por causa da pandemia. Mas, assim, nós pretendemos, nesse momento, começar a se organizar, porque nós temos aí uma assembleia prevista para o dia 17, e a gente está vendo de que forma vai ser feita essa assembleia, onde nós vamos colocar para a nossa categoria, de forma bem clara, como é que está a situação hoje da nossa categoria. Então, assim, as dificuldades são muitas, porque uma que não pode ter aglomeração, não pode ter reunião setorial, nós não podemos estar fazendo nem mesmo visita nas unidades, né, para poder bater um papo com os trabalhadores. Como é que a gente tem feito isso? Através das redes sociais. Mas nós temos aí, mas assim, essa semana que vai estar começando a questão, a gente começar a ir para a base, né, a gente vai tentar, de uma forma, os trabalhadores fazer uma agitação com carro de som, essas coisas todas, para ver se a gente consegue chamar a categoria nesse momento. Agora, assim, são muitas dificuldades, David. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rose, no meio dessa coisa. A empresa tem dificultado a ação do sindicato? Com certeza. Só o fato da gente não poder fazer reunião setorial, até entendo, mas não poderíamos ter feito uma reunião setorial com todas aquelas regras que são feitas, com máscara, com distanciamento de 1 metro. E essas coisas dava para a gente fazer. Visita. A gente também não está podendo fazer visita. Então, essas são as dificuldades que nós temos de estar fazendo. Agora a gente vai começar a fazer o trabalho, como eu falei para você, de agitação nas bases. Então, a gente está com uma expectativa aí, que nós temos uma categoria bem antenada também. Embora, com toda essa dificuldade, a gente tem tido um retorno muito grande dos trabalhadores. E aí a gente vai recomeçar, na realidade, a fazer esse trabalho de estar chamando o pessoal para a Assembleia, porque a luta é grande. Porque a gente está falando agora de campanha salarial, mas como nós já falamos anteriormente, nós temos uma luta muito maior, que ainda não está em pauta, que é da privatização, que a gente vai precisar se adequar com esse momento que a gente está vivendo para também travar essa luta contra essa questão, que ainda não é uma realidade, mas que não está em pauta, mas que se fala muito disso. E nós não podemos confiar. Então, nós temos aí uma questão que é uma decisão que vai ser tomada do dia 17 até o dia 21,
no Tribunal Regional do Trabalho a questão de se a gente vai conseguir revogar ou não essa questão do acordo coletivo do plano de saúde, né, que foi o que nós ajuizamos, né, colocamos em questão e que a empresa conseguiu essa liminar para interromper. Então, assim, a gente está vendo essa questão aí, se a gente vai conseguir. Então, nós temos essa esperança, embora aquilo que você falou, nós não podemos confiar, mas nós temos ainda alguns ministros do STF, do ministro do Tribunal Regional do Trabalho, alguns juízes, que têm uma visão tendenciando progressista, entendeu? Que tem uma visão um pouquinho voltada para o trabalhador. Não são todos, são poucos, é a minoria. Até o nosso presidente, eles costumam até citar alguns nomes, né? Porque são pessoas que ali, eles têm uma visão progressista e que entendem que é de direito do trabalhador. Então, a gente tem essa expectativa, nós temos essa esperança e a gente tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar, a gente vai ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Então, a gente tem que ir para a luta. Eu acho que nós nunca ganhamos, nós trabalhadores de Correios, em categoria nenhuma, nunca teve nada de mão beijada. Tudo que nós conseguimos até hoje foi através de muita luta, de vários companheiros que foram demitidos, inclusive na época, em 97, 95, onde nós tivemos várias greves e grandes greves para a gente conseguir tudo que nós temos hoje. E com relação a esse momento não vai ser diferente. Então a gente precisa mesmo ir para a luta. A categoria ter essa consciência que não adianta ficar na sua área de conforto, na sua unidade de trabalho, a gente precisa ir para a luta nesse momento, que é para a gente tentar reverter esse processo e manter os nossos benefícios, que é manter. A gente não está querendo avançar, não, mais nada. A gente está querendo, nesse momento, a gente sabe a conjuntura que a gente está vivendo. A gente está querendo manter tudo que nós temos aí, nós não queremos ter perda nenhuma. Até porque é o mínimo para que se consiga prestar um serviço de excelência para a população brasileira. E uma das reivindicações que seria inerentes da categoria de Correios, que é a contratação de funcionários através de concurso público, e não por terceirização. Nada contra os trabalhadores que vêm trabalhar nos Correios pela terceirização, não é isso. É porque a terceirização ela não gera algumas prerrogativas que o funcionário público tem, que o servidor público tem, de importância para que possa prestar esse serviço de qualidade. E é isso que precisa ficar muito claro. A estabilidade do servidor público ela não serve para o servidor se acomodar, ela serve para o servidor trabalhar e com excelência e com qualidade, sem que tenha que ficar devendo algo a alguém ou um favor a alguém. Não é um cabide de emprego. O serviço público não é a cabide de emprego. O serviço público é a prestação de excelência para as pessoas menos favorecidas. O Brasil é um país que tem menos serviços públicos do que o povo necessita. Isso precisa ficar claro. O povo pode precisa entender isso. Rose, vai ter greve? Nós estamos aí com essa expectativa. E aí, David, greve, ao contrário do que se falam, não é o que o sindicato quer, que o movimento sindical quer. A gente usa a greve como último recurso. E aí, David, sinceramente, com essa conjuntura que nós estamos vivendo, e esse momento que nós estamos vivendo, esse governo, se não acredita na força do movimento sindical e na força da categoria do Correios, ele vai ver o que é uma greve de fato. E se necessário for, se não for revertido, todo esse processo de perda de direitos da nossa categoria, vai ter greve sim, e uma greve histórica, uma greve que os Correios nunca presenciou e que essa categoria, que esse país nunca presenciou de uma categoria dos Correios. Vai ter greve sim, e a gente espera que a gente consiga reverter todo esse processo em meia negociação. Porque, infelizmente, o general, que é o presidente dos Correios, ele não senta para negociar. Ele manda uma secretária, ele manda funcionários para negociar, pessoas que não têm poder nenhum de negociação. A gente precisa de pessoas que sentem na mesa para negociar com a gente. Mas, assim, independente disso, se a gente conseguir reverter a questão do acordo coletivo, né, de 2019, que seria até 2021, aí a gente vai ficar mais aliviado. Mas caso a gente não consiga reverter todo esse processo, vai ter greve, e vai ter uma greve grande. A gente já chama todos esses trabalhadores que estão assistindo hoje essa nossa live para se prepararem e começarem a conversarem com seus companheiros de trabalho, porque nós vamos fazer uma greve histórica da nossa categoria de Correios nesse momento. Nós não podemos deixar passar despercebido todas essas retiradas de direitos que estão propensas para nós, trabalhadores dos Correios, e ficarmos de braços cruzados. Então vai ser uma greve histórica. Bom, Rose, eu quero parabenizar aqui os companheiros da Findect,
os companheiros da Fentect, que resolveram fazer essa assembleia no dia 17, para tirar esse movimento unificado. Unificar, Isso é muito unidade importante. Os muito trabalhadores só importante. vão conseguir vitória através da unificação, através da unidade, através do debate fraterno, né? Diferenças sempre existirão, mas a fraternidade no debate para impulsionar a categoria, sobretudo com todo esse processo de criminalização do movimento sindical, com todo esse processo de criminalização da classe trabalhadora se organizando, com todas as dificuldades colocadas pelo governo e pela empresa para que os trabalhadores possam ter os seus direitos reconhecidos, com a nova reforma da Previdência, que coloca trabalhador e empresa em pé de igualdade na negociação, mas, na verdade, não existe alteridade, porque a empresa, o empresário, o patrão, ele sempre tem o poder de temos 12 milhões de desempregados no Brasil, não quer, vai embora. É essa que é uma realidade, é a realidade da classe trabalhadora. A importância da greve é fundamental. Oi? Uma coisa, Deide. Quando se fala, a gente tem visto aí nas redes sociais se falando que os Correios, que os funcionários dos Correios têm um Vale Peru, que é o Vale do final do ano. Isso aí foi tirado com muita luta. Hoje, os funcionários dos Correios, das empresas estatais, é uma das empresas que tem o menor salário a nível nacional. E todos os benefícios que nós temos é para complementar o nosso salário. Então, isso aí não são essas benécias que estão dizendo que nós temos que são em vão. Não são, não. Nós somos um dos funcionários que menos ganha nesse país e tudo isso que nós temos, esse ticket extra que nós ganhamos no final do ano, né? Esse adicional de 30% para o carteiro, isso foi fruto de muita luta e para se dar uma equiparaçãozinha nas perdas salariais que nós tivemos ao longo aí dos governos que foram só de retirada, que nós não conseguimos sequer equiparar nosso salário. Nós conseguimos ter um avanço na época, né, de benefícios e de salários também, nós tivemos um percentualzinho de aumento, foi no governo Dilma e governo Lula, que no governo Fernando Henrique, do Collor também, foram só gatilhos que nós tínhamos, era onde se dava um abono, e que esse abono se acabava e o nosso salário permanecia. Então, foram perdas que nós tivemos muito grandes. Então, hoje, todos esses benefícios que nós temos é complemento de renda. Nós não temos um salário milionário como se prega aí nas redes sociais. Muito pelo contrário. Temos um salário muito baixo, que, infelizmente, nós temos o alto escalão da empresa com um salário de 46 mil, 48 mil, de 40 mil, do alto escalão, pessoas que nem funcionários da empresa são, e que chegam na empresa com salário já alto desse. Então, essa é a diferença. Então, dizer que nós temos privilégio, nós não temos, não. Nós temos somente o nosso salário e alguns benefícios para complementar o nosso salário. De fato, que só quem tem privilégio no serviço público é a aristocracia do serviço público, que são militares, políticos e os magistrados. Pois eu quero te agradecer muito por você ter vindo para o programa hoje. Foi um programa muito esclarecedor. Foi um programa em que a categoria esperava a tua presença. Muitos amigos me entraram no Zap comigo e falaram, pô, cara, a Rose vai lá hoje, cara, pergunta isso para ela, pergunta aquilo, como é que vai ser isso. Companheiro das unidades, eu não tenho, como eu falei para você, eu estou em isolamento social pela coabitação, graças a uma liminar da direção do sindicato, mas alguns companheiros falaram comigo, conversaram comigo, e falaram, cara, pô, a gente quer saber como é que vai ser isso, precisa ter uma greve grande se a empresa não recuar, e é isso. Vai ter, aquela história, vai ter. Né? Correio, a culpa é sua, a greve continua. A luta continua sempre. Tem um amigo chamado Sérgio Rosa, que foi carteiro lá no CDD Icaraí, que ele dizia o seguinte, greve é igual remédio, toma quem está precisando. E às vezes é preciso fazer isso. Rose, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com você nessa live. E, assim, agradecer a você e obrigada aí a todos aqueles que estão assistindo também. Beijo no coração de cada todos vocês. Gente, obrigado por vocês terem assistido essa live. Essa live vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai estar aqui, daqui a pouco está aqui no Instagram também. E a partir do dia 12, com Brizola Neto, a gente vai estar fazendo esse bate-papo no YouTube. Esse é o último programa aqui no Instagram. Um beijo para vocês em nome de Samba Manifestação. Manifeste essa marca que apoia aqui o nosso programa. Fiquem com Deus. Um bom domingo para todos, uma boa semana. Valeu, Rose. Valeu, beijo, fica com Deus.